E aí, pessoal, estamos chegando nessa segunda-feira, primeiro bate-papo dessa semana, primeiro papo hoje com a Dani Mazzola, direto de Brasília, para conversar aqui com a gente sobre inovação política. Eu já vou incluí-la aqui no papo. Eu soube que iniciou uma chuva lá em Brasília. E vamos começar com o nosso papo para fugir da chuva, né? Para ver se como é que tá aí também a conexão da Dani. Muito boa noite, muito Olá, bem-vinda. tudo bem, Tudo bem? Maurício? Estou Tudo bem, enviando Dani? aqui Como é que para tá? algumas Imagem, áudio, pessoas. tá ok? Tá Estão ok, ouvindo bem aí? tá tudo Tá. bem. Vem aqui quem já conecta com a gente. Flávia, Fabrício, muito boa noite, muito bem-vindos. Vamos conversar, entrevistar Dani Mazzola, hoje direto de Brasília, para falar sobre inovação na política, inovação na gestão pública, dicas aí, né, para os recém-eleitos, para os novos eleitos e também para os suplentes e pré-candidatos, assessores, né, todo mundo que atua, que pesquisa e que se interessa pelo tema. Todos vocês. Quem quiser mandar perguntas para a Dani, pode também encaminhar, pode interagir. Obrigado, Felipe, que está acompanhando também com a gente aqui já ao vivo. Dani, para a gente Olá, iniciar do gente. começo, deixa eu só agradecer aqui mais algumas pessoas, esperar um pouquinho, né? O pessoal Sim, eu estou mandando conectar. aqui para o pessoal. Isso, também já estou aqui esperando mais pessoas iniciarem. Mas, Dani, nesse início, conta um pouco para a gente sobre o teu trabalho, as tuas páginas, como é que tu vem, né, despertando esse interesse em compartilhar o teu conhecimento sobre política. Vamos lá, gente. Boa noite, né? Em primeiro lugar, agradeço, Maurício, pelo convite, né? Uma honra estar aqui, poder contribuir um pouco, né, na minha experiência, com a minha experiência na política, com você, com a sua audiência, com todos que estão aqui. Então, primeiramente, muito obrigada e boa noite a todos que estão aí. Bom, eu sou daqui de Brasília, né? Eu sou servidora pública federal e trabalho há 12 anos com política. Então, o meu foco foi mais no processo legislativo. Então, há 12 anos, eu atuo no processo legislativo e convivo com os deputados e senadores aqui em Brasília. No decorrer desses anos todos, né, eu comecei a fazer vários cursos em paralelo. Né, cursos de marketing eleitoral, marketing político, desenvolvimento humano, programação neurolinguística, eu fiz vários cursos. E aí eu comecei a perceber que eu poderia. Olha, a França foi minha aluna. Oi, Bem-vinda, Franzinha. Fran. Doutor Rudolf também, E obrigado, viu? Rudolf Rocha, é, tá de olho aqui no papo, seja bem-vindo. E aí, no decorrer de todo esse ano, desses anos, né, Maurício, eu comecei a perceber que eu poderia agregar tanto na vida, né, de quem almeja um cargo eletivo, quanto na vida de quem está, né, no cargo eletivo. E agora eu tô também, como se diz, as pessoas estão pedindo. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas querendo entender política. Entender, assim, Entender um então pouco, né? eu tô tendo um novo público para poder falar, né? Porque o meu público antes era mais políticos e agora a população em geral está se interessando mais por temas políticos, né? Porque às vezes Acontece muito isso. entra num debate político sem ter o conhecimento, sem saber o que de fato você vai discutir, o que é política. E aí eu estou agora fazendo esse trabalho também. Que Mas vamos legal. lá, me Dani, apresentei conta para a rapidamente. gente, então, um pouquinho como é que tem sido, né, essa tua tarefa de explicar a política aqui nas redes sociais. Como é que tem sido para ti? Porque inverteu um pouco, né, o teu papel, né, o ensinamento. Explica para a gente como é que tem sido o novo momento do teu trabalho. Então, o que que acontece? Agora eu comecei até a publicar, eu falei assim, gente, eu vou começar do beabá. Por mais que para mim, às vezes, possa parecer óbvio, para a maioria da população não é. Então eu comecei a fazer uma série agora com cards bem explicativos sobre a base, né? O princípio, o que que você precisa saber, né? O que que é Estado, quais são as formas de Estado, formas de governo. E aí, a partir de agora, eu vou começar a evoluir um pouco mais, né? Eu vou dar uma aprofundada como que a população pode participar ativamente
do processo político, né? Então, daqui para frente vai ser assim. Eu vou falar um pouco mais para frente. E aí a gente pode falar um pouquinho também por que eu escolhi essa questão de inovação política, né? Exatamente. Esse termo, esse conceito, a Dani fala muito nas redes sociais dela, né? Mas a primeira Isso. pergunta que já veio aqui, Dani, é a seguinte: o que todo mundo precisa saber sobre política, na tua opinião? Bom, o que as Aquilo pessoas... que é mais essencial saber. O que é mais essencial, precisa saber como que é o sistema, como que forma o nosso Estado, primeira coisa, quais são os poderes existentes no nosso Estado e como que eles se interrelacionam, né? Primeira coisa, ou seja, existe o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, nas três esferas, esfera federal, estadual e municipal. Às vezes parece um pouco óbvio, Maurício, mas às vezes as pessoas confundem isso. Então, tem o presidente da República na esfera federal, no poder executivo, o governador na esfera estadual, no poder executivo, e o prefeito na esfera municipal. Entendeu? Então, esse desenho tem que estar na mente das pessoas para elas começarem a entender política. Aí tem o legislativo, que é o governo, as Câmara dos Deputados e Senado, aí tem as câmaras dos estados e as câmaras municipais, que são compostas de deputados federais e senadores, deputados estaduais e os vereadores. Então, a gente tem que entender um pouco, e lá no meu Instagram, eu coloquei um quadrinho bem explicativo. Então, assim, o básico é entender isso. Depois, eu acho que você tem que entender um pouco de valores, quais são os valores políticos, entender um pouco qual que é a sua ideologia, o que você realmente defende, porque às vezes você está defendendo algo que, no fundo, você só está defendendo porque ouviu falar. Então, aí a gente tem que ir um pouco mais profundamente, entender as escolas, né? Que aí eu acho que essa live aqui, se eu começar a entrar, vai mudar um pouco o foco. Olha, mas a gente pode marcar que a gente vai ter várias lives daqui a pouco, porque vai ser que nem é. Né? A gente pode falar uma só das escolas. Exatamente, só escolas em breve, em breve. Mas antes da próxima pergunta, agradecer aqui a audiência do Rodrigo, obrigado. Edwinha, obrigado. Renata Cunha, professora Renata, historiadora de Florianópolis. Sargento Pérez. Renata é ótimo legislativo. Entrevistei aqui também a Renata. Excelente entrevista, muito aprendizado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Paulo do Carmo. Tem várias pessoas aqui já conectadas. Andréa, obrigado também. Isadora Almonde está conectada aqui com a gente. Mas agora conta pra gente, Dani, o seguinte, ó, qual é a principal dúvida, aquela dúvida que não sai da cabeça da galera, nas suas redes sociais, nos cursos, nas palestras, uma dúvida sobre política que tu continua ouvindo nessa evolução profissional? Ô Maurício, isso falhou um pouco. Falhou um pouquinho? Não sei se vocês estão me ouvindo. Que as pessoas perguntam muito isso, uma dúvida em relação à esquerda e direita. Por incrível que pareça, as pessoas ainda ficam nessa dúvida de falhou um pouco. É o debate que não tá para, me ouvindo? né? Estão me ouvindo? Você que está falhando ou eu? Está falhando um pouquinho, né? Está falhando um pouco. Obrigado, Exato. Elisete. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Paula. Danúbio também aqui com a gente. Estou te ouvindo, Dani. Pode prosseguir. Estás ouvindo? Então, eu recebo muitas dúvidas em relação... A pessoa às vezes tem dúvida se ela... Porque às vezes ela defende ideias de esquerda, ideias de direita, mas assim, eu acho que esquerda e direita é apenas uma nomenclatura, na minha opinião. Tem algumas características relevantes. Mas isso, as pessoas têm muitas dúvidas em relação... E nos últimos anos, Dani, também os movimentos políticos, então, né? Os movimentos políticos mudaram muito essa questão, esse debate todo, né? Que é um tema para uma próxima também, porque tem aí é uma discussão... É uma discussão mais profunda, porque isso você tem milhões de características e valores para você definir o seu posicionamento político, e não ser de direita ou de esquerda. Eu, pelo menos, eu enxergo dessa maneira. Outra dúvida que as pessoas têm é como que elas podem acompanhar mais de perto, né? Quais os mecanismos, quais são
os sites, como que ela pode acompanhar mais de perto a política, se ela pode participar ativamente, se ela pode propor um projeto de lei, né? Que a gente viu a lei da ficha limpa, ela foi um projeto de lei de iniciativa popular e a população unida pode sim. Além da população, pode também fiscalizar. É uma maneira de você fazer parte da política, Muito que é o que eu trabalho interessante muito. falar sobre isso, Dani, porque inclusive, né, coaduna muito com a próxima pergunta aqui nossa, porque assim, ó, vários eleitos, né, vários vereadores já eleitos enviaram perguntas ao longo da semana. Eles querem saber o seguinte, né, como eles podem promover mandatos mais inovadores. Como que pode ser possível isso? Então, um mandato mais inovador. Eu acredito que os novos gestores eles estão com um desafio imenso diante da pandemia, né? Primeiro porque, assim, só contextualizando, a arrecadação tributária, né, principalmente dos municípios, ela vai cair. Porque muitos municípios dependem do fundo de participação dos municípios. Além disso, eles têm o ICMS e o ISS. Com a pandemia, ou seja, são serviços, são impostos que o município recebe que caíram, né? Porque teve o lockdown, fecharam, ou seja, a economia parou, então eles vão ter uma arrecadação menor. E aí, eles vão ter que realmente ser criativos e fazer um governo, uma gestão inovadora. Então, o que eles precisam primeiro, na minha visão? Fazer um diagnóstico. Eles têm que fazer um diagnóstico da situação atual. E aí, fazendo o diagnóstico na situação atual, é você realmente fazer entrevistas, ouvir a população, qual que é realmente naquela localidade a maior carência, o que realmente de fato eles estão precisando. Tem os sites do IBGE Cidades, que tem muitos dados, tem o site do Data Sebrae, que tem muitos dados. Então, assim, é fazer um diagnóstico qual que é a saúde socioeconômica do município, o primeiro passo. Ou seja, eu sei qual que é a situação, quantas pessoas estão em extrema pobreza, quantas pessoas estão dependendo do auxílio. Então, assim, fez o diagnóstico, agora é fazer um planejamento. E ouvir. Eu falo que a inovação, ela é uma ruptura. Então, a inovação é uma ruptura do que já existia. Inovação política, que eu digo, é isso. Ou seja, você vai fazer uma ruptura, você vai criar e agregar valor para aquela sociedade. Então, e isso, a sociedade fazendo parte desse processo, ela se torna mais reconhecida e ela vai ajudar os gestores e os líderes que estão à frente. Entendeu? Eu parto desse Quero princípio. agradecer aqui, ó, o Roberto, a Miriam, a Eliane. A Miriam é minha amiga, ela também é excelente. Obrigado também, obrigado Gabriel, obrigado Natasha, obrigado Renata, Elisete, Paula, enfim. Várias pessoas. Oi, Miriam. E várias realidades diferentes, várias regiões aqui também, né? Inclusive, muito legal. Viu a inovação, né, que você tanto fala, né, tanto divulga. Essa inovação, ela pode ser aplicada em qualquer realidade, em qualquer município e para qualquer tipo de mandato? Qualquer, porque inovação, o que é inovação em fato, né? O termo da palavra é você criar. A inovação é um processo criativo de transformação e agregação de valor. Ou seja, por que a gente pensa que inovação é só tecnologia? Mas não. Você pode inovar na política, ou seja, você pode ser criativo, principalmente os novos prefeitos, né? Esses eleitos agora, eles vão ter que ser muito inovadores e criativos, porque eles vão pegar uma economia terrível em cada cidade, justamente por isso que eu falei, que vai diminuir a arrecadação. Ou seja, transporte também depende do ticket, né, das pessoas circulando, as pessoas não circularam, como é que eles vão fazer, né? Eu não tenho a solução, eu tenho só a ideia, a reflexão que eles precisam. Mas a partir disso, o que faz? Um planejamento. Aí eu trago o quê? Eu trago as ferramentas empresariais. Então, ou seja, as ferramentas empresariais de planejamento, de análise do SWOT. Você faz um planejamento, faz uma análise do SWOT do município e do candidato, né? Do candidato, do prefeito, seja qual for o que está almejando, o cargo que você esteja. E aí traça um plano de ação. Então, e esses conceitos do empresariado a gente traz para a gestão pública. Olha só, muito interessante. E Dani, você também tem percebido que as pessoas estão mais motivadas a debater política?
Por exemplo, a gente está num ano que, né, que não é eleitoral e o debate ele está mais forte, né? Está mais quente. Tá demais. É, o debate político ele continua. Eu tenho percebido as pessoas cada vez mais interessadas em aprender os termos técnicos utilizados, tanto no legislativo como no executivo, aprender de fato a base, né? Por que existe política? Eu já recebi perguntas assim, né? Eu até fiz um post sobre isso. Por que existe política? Então, as pessoas estão preocupadas e eu acho que houve, Maurício, uma mudança tanto dos eleitores como dos candidatos, né? Nas eleições de 2018, nós tivemos uma eleição da raiva, né? Uma reeleição de protesto, ou seja, né? Querendo ou não, o Bolsonaro ele venceu muito pelas redes sociais, que tem um papel extremamente importante, mas também por uma ruptura, né? E por um voto de não quero mais a esquerda no poder. Porém, com essas eleições de 2020, nós tivemos um outro cenário. Se você observar nas eleições de 2020, não teve tanta polarização. Por mais que as pessoas continuem discutindo, eu acho que cada vez mais pessoas entendendo de política melhor, nas eleições de 2020, o que nós podemos aprender? Não teve nem o Bolsonaro venceu, nem o PT venceu. Não teve, a maioria dos municípios venceu o quê? Centro, o Centrão que foi o grande vencedor disso. Mas por quê? Uma Porque não. fragmentação muito grande, né? Mudou muito. Antigamente, se você enxergasse o mapa das votações antigas, tem até um livro aqui que fala disso, você via azul e vermelho. Se você enxergar um mapa das últimas eleições de 2020, ele é todo colorido. Ele é todo colorido, não tem mais essa. Não teve. Isso não quer dizer que 2022 não vá ter, né? Isso é um sinal. Pode ter, como pode não ter. É um sinal de que os eleitores eles estão mudando. O que os eleitores estão querendo? Um gestor, ou seja, um gestor que vai resolver o problema deles. Porque, no fundo, o que os eleitores querem? Eles querem resolver a situação ali da cidade deles. Ou seja, gestores públicos que deram resultado no passado foram reeleitos. Então, observar o que as urnas nos ensinaram nas eleições de 2020 foi isso. A polarização quase não teve. Bolsonaro perdeu e o PT perdeu nas eleições de 2020. Eu agradecer a audiência do Rodrigo, Luane, Kleber, quem mais com a gente? Valdo, Tânia, Kátia, Suelen. Agradecer aqui cada uma que está com a gente, né? Desde o início, estão acompanhando aqui esse nosso debate, essa nossa conversa sobre inovação política. Dani, e o que tem a ver, né, de inovação com transparência, com combate à corrupção? O que tem muito a ver esses termos? Eles se encontram muito na comunicação, né? Se encontram demais. Constante essa dos mandatos. É verdade. Porque hoje, né, o que acontece? Eu falo que a mente do ser humano, e eu trabalho também muito, né, a questão do ser político, né? Então, um líder político, para ele ser líder, ele primeiro ele tem que ter entender de pessoas, né? E ser reconhecido pelas pessoas, falar o coração das pessoas. Então, nós temos no nosso cérebro como se fosse um detector de mentiras. Então, o líder político ele tem que ser muito coerente com o que ele fala e com o que ele faz. Então, o eleitorado está cada vez mais atento a isso. Você pode ver que tem muita gente já entrando tipo na pré-campanha para 2022. Não é errado, porque ele tem que criar uma reputação tanto no online quanto no presencial. Tem cidades que você já pode fazer reuniões, né? Já está na faixa amarela, você pode fazer. Então, o eleitorado hoje, ele está muito atento a isso, né? Então, os próprios eleitores hoje, eles estão atentos a essa questão de combate à corrupção. Então, cada vez mais as pessoas querem entender mais para poder fiscalizar mais. Eu tenho visto um movimento, eu tive muitos alunos que eu ensinei a ele fiscalizar o orçamento. Caramba, que foi assim, eles venceram nas eleições municipais, né?
Dani, Então, nessa mesma pergunta agora eu já vou incluir uma outra pergunta. Por que é fundamental alguém que não tem mandato exercer liderança? É possível, né, quem não tem mandato, né, os suplentes, eles continuarem nessa trajetória? sim, os suplentes, eles regimentalmente, eles não têm direitos e nem deveres. Regimentalmente, os suplentes não têm. Mas eles estão tipo numa lista de espera, né? Se houver vacância, dependendo da quantidade de votos, entra o primeiro suplente. Se acontecer alguma coisa, entra o segundo, tal. Mas eles tiveram, né, votos. Então, eles têm um capital político. O que eles podem fazer com esse capital político agora, se eles almejam se candidatar em 2022 para deputado estadual ou 2024 para vereador novamente? Né? Eles têm que alimentar esse capital político com informações coerentes, né, de liderança e de gestão. Ou seja, o que eles podem fazer agora? Criar reputação. Para criar reputação só por criar, não, com conteúdo. Qual seria o conteúdo? Fiscalizar. Ou seja, ele mesmo sem mandato, ele pode fiscalizar o orçamento da prefeitura. Vamos falar já É já a sobre redes sociais, fiscalização. viu? Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre marketing, sobre redes sociais. Deixa eu agradecer aqui o Thiago Pacheco, direto de Balneário Camboriú, que faz um excelente trabalho também, em breve aqui com a gente, viu? Política em Dados. Obrigado, Thiago. Obrigado, Marcos, Legal. direto do Oeste, aqui de Santa Catarina. Obrigado também, Renata, Natália, Ana Clara. Obrigado, Perla, Suelen, acompanhando aqui a gente no nosso papo sobre inovação política. E qual vai ser Eu o vou só papel? finalizar um pouquinho, Pode Maurício, falar. sobre a fiscalização, porque eu acho extremamente importante e pode servir para você como cidadão. É a Mesmo base, você, né? cidadão, mesmo você, cidadão que está aí assistindo, você pode muito bem começar a fiscalizar o orçamento, como que está sendo o gasto público. Hoje em dia, tem tudo, gente. Portal da Transparência tem tudo. Tem quanto arrecada, tem quanto gasta, tem o Siconf, que é um sistema contábil do governo federal, que as prefeituras de 3 em 3 meses elas têm que colocar lá tudo que foi gasto. Aí o que acontece ali? Você viu, foi empenhado. Quando algo foi empenhado, existe nota fiscal. Ah, então tá, o governo ele promoveu um evento para adolescentes em uma cidade X, ou então ele fez uma melhoria para os idosos, alguma casa de. Tem nota fiscal? Pede, você tem o direito, de acordo com a lei de acesso à informação, à informação. Então você pede o que foi feito, você pede cópia da nota fiscal, e aí você vai lá e fiscalizar de fato se foi feito isso. E aí o que você pode fazer com isso? Você que é candidato, pretende se candidatar? Comunicar à sociedade. Se você é coligado ao prefeito, é ponto positivo se foi feito algo bom. E se ele gastou com algo tipo agora, né? Se for gastar com carnaval em plena pandemia, tem que ficar de olho, porque aquilo ali pode ser desvio de dinheiro. E aí? Aí você pode comunicar, olha, com tantos R$ 1.000 que foi gasto aqui com bloco de carnaval, dava para comprar tantas ambulâncias, dava para construir uma escola, entendeu? Aí você vai alimentando a sua narrativa. São pautas diárias. Dani, Né? qual vai ser o papel e a influência das redes sociais nesses novos mandatos? Você falou muito aí das últimas eleições, né? 2018 e 2020. E esse ano, né? Esse período ainda que antecede aí o próximo ano, que é eleitoral. Qual vai ser o papel, o lugar das redes sociais? Bom, as redes sociais ela tem um papel fundamental, né? Tanto é que nós estamos aqui. Então, hoje em dia, a maioria dos eleitorados está na rede social. Só que o que eu acho que você tem que ver primeiro qual que é o seu público. Qual rede social que está seu público? E para cada rede social tem um tipo de comunicação. E o eleitor, ele consome determinado tipo de comunicação em determinadas redes sociais. É completamente diferente um comunicado, uma narrativa no Instagram, uma narrativa no Facebook. Agora tem o Clubhouse. Vocês viram o Clubhouse? Aí, Eu entrei lá no esse final de semana aí Clubhouse. várias pessoas já também, né, entrando e se situando no que é. Vi a tua explicação também, parabéns, tá? Lá no Instagram, vamos lá no Instagram da Dani, Exato. que ela explica certinho uma análise, inclusive. Fala aqui pra gente,
Qual a tua opinião dessa nova rede social? Então, o Clubhouse, eu vejo o Clubhouse como uma rede muito potencial de debate político. Eu fiz uma pesquisa, eu não vi muitos deputados lá, eu vi alguns deputados do Novo, não vi muitos, eles ainda não entraram, mas assim, é uma rede social também que vai ter que ter uma narrativa diferente, vai ter que ter, eu acho que o uso da rede social, ela tem que ser segmentada e tem que saber aonde o seu eleitorado está. Então, eu tive alunos que o eleitorado estava mais no Facebook, nem usou o Instagram. Só que não, eu acredito que tem que ter o digital e o tradicional. Não dá para você largar o tradicional, o tete a tete, cara a cara. Nessas eleições municipais, o pessoal ficou muito refém por causa da pandemia, mas eu acho que a empatia, a conexão com o eleitorado, ela é muito importante, porque o candidato ele tem que realmente falar no coração do eleitor. Então, eu acho que as duas coisas vão funcionar. O digital e o tradicional. E o digital, gente, se você ainda não construiu, você almeja um cargo 2022, você tem que já tá atrasado em começar a construir reputação no digital. Sem dúvida. Obrigado, que leva tempo. Colunista, acompanhando aqui a gente, grande jornalista também do Oeste do Estado, aqui de Santa Catarina. Obrigado, Vanessa, Francisco, o pessoal está acompanhando, Rafael, Rafinha também, muito conectado. E vamos falar agora um pouquinho sobre liderança. Qual o primeiro passo, na sua opinião, para a liderança? Falando também aí para 2022, né? Que já está no pensamento do pessoal. Muitos pré-candidatos aqui acompanhando a gente. Primeiro passo para a liderança, aqui, a primeira coisa de um líder. Dani, você comentou um pouquinho, né, sobre as campanhas, e o Thiago já comentou aqui com a gente. Ele coordenou uma campanha de um candidato lá em Balneário Camboriú e a campanha foi 30% no digital. Tá aí, um exemplo prático, né? Obrigado, Leandro, também. Tá vendo? Tem que ser nos dois. As pessoas querem o corpo a corpo, elas querem sentir próximas, elas querem, os eleitores querem se sentir pertencentes ao projeto político de um candidato, né? Liderança. O líder, para mim, é uma das primeiras características de um grande líder é ele conhecer de pessoas. Primeira coisa, ele tem que conhecer de pessoas, ele tem que gostar de pessoas, ele tem que ter o autoconhecimento, ele precisa saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos e conectar. E o líder, ele é reconhecido como líder, ele não se auto-intitula líder. Ele é reconhecido como líder pelas pessoas. E um grande líder, ele é um resolvedor de problemas. Ou seja, ele resolve os problemas e algo muito assim que eu acho que é fundamental em um líder tem que ter visão e sonho. O líder ele tem que ter visão de futuro. Eu gosto muito de citar um exemplo de um grande líder que foi o Martin Luther King. O Martin Luther King, naquela época, sem celular, sem internet, sem nada, ele reuniu mais de 250 mil pessoas. E por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele tinha uma visão. No discurso dele, ele fala, né? Eu tenho um sonho. E as pessoas compraram o quê? Compraram um sonho, compraram a visão. Então, o líder ele tem que estar sempre à frente. Ele vai dando a direção, ele vai iluminando, como se pegasse uma lanterna assim e fosse iluminando o caminho da população. Sim. Aí, ó, mais uma pergunta aqui do Thiago. Ele disse o seguinte, Thiago Pacheco de Balneário Camboriú, temos identificado uma dificuldade de acesso a dados, inclusive financeiros, de algumas prefeituras. Thiago, você pode me enviar um direct que eu tento te ajudar. Pode me enviar um direct, aí você tem que pedir. Às vezes, o que tem que acontecer? Quando não tem dados disponíveis, tem que entrar com uma representação no Ministério Público. Tem que fazer um requerimento, pedido de informação no Ministério Público. Eles são obrigados a deixar os dados disponíveis, tá? Exatamente. Dani, você pode me mandar um direct que eu te ajudo. Então, pedindo aqui também um recado para os assessores, porque o papel da assessoria é fundamental, né, na qualidade de um mandato. Então, qual o teu recado, a tua mensagem para os assessores que estão nos acompanhando agora?
Bom, os assessores, o Thiago falou, SWOT pessoal, exatamente. Thiago, só voltando um pouquinho, já respondo os assessores. Thiago, eu faço sim, eu faço análise SWOT, tanto pessoal quanto da campanha. Então a gente tem que trabalhar com os dois, porque a partir do momento que você sabe quais são os seus pontos fortes, você consegue potencializar ainda mais e performar mais. E os seus pontos fracos você tem que trabalhar, né? Agora, assessores. Gente, os assessores, eles têm um papel extremamente fundamental, porque ninguém vence campanha sem gente. Então, tanto no mandato quanto na campanha, como o meu foco é mais campanha, os assessores, eles têm um papel fundamental nesse quebra-cabeça aí da campanha. E o que que o líder precisa? Conhecer quais são as habilidades de cada assessor para colocar cada um no seu lugar certo para performar. Porque às vezes aí eu trabalho muito com perfil comportamental, tá, Maurício? Porque às vezes tem um assessor dele que é mais tímido, mas excelente em planilhas, financeiro e tal, e ele coloca o cara para fazer atendimento. Cara, não vai dar certo. Então ele tem que primeiro conhecer, ele tem que ser um expert em pessoas, por isso que eu falo que gosta de política, tem que gostar de política e gostar de gente, senão a política não é para você. Tem que conhecer as habilidades e colocar cada um no lugar certo. Preto Criva, obrigado. O Preto fez uma campanha incrível lá em Laguna. Parabéns, grande liderança do estado aqui de Santa Catarina também. Obrigado, Preto Criva. É referência e um case aí também para várias lideranças, para vários jovens. Obrigado, Ednei. Legal. Obrigado, Débora. Rafael também aqui está conectado com a gente. Que Mais legal. uma pergunta aqui, que é a seguinte: você falou um pouco da mudança no perfil também do eleitor. Essa mudança, ela vai permanecer? Ela continua? Então, isso aí é uma incógnita, né? Eu acho que o eleitor, ele realmente ele já mudou das eleições de 2018 para agora, para de 2020. Só que não dá para a gente afirmar que na de 2022 não vai haver a polarização que houve, né, na de 2018. Ou seja, é para a gente ficar atento, né? E o que, que o eleitor realmente está precisando, né? O que, que o eleitor está almejando enquanto um candidato? Ele quer um candidato, um líder político que vai resolver a situação daquele estado. Agora vai ser deputado estadual. Mas não tem como a gente afirmar que não vai ter polarização de jeito nenhum, né? Teve em 2018, 2020 pulverizou, não teve essa polarização toda, né? Ou seja, o centro ganhou, o Bolsonaro perdeu, o PT perdeu nas eleições municipais. E agora a gente tem que esperar para ver. Os analistas políticos, eles também não estão sabendo ainda muito como prever se vai ter essa polarização toda. Dani, e uma outra pergunta aqui que a gente também tem para ti é o seguinte: tu falou muito hoje sobre planejamento e inovação, né? Duas palavras que não saíram aqui do nosso papo. Qual o primeiro passo para esse planejamento em prol da inovação no serviço público? Por onde começa esse planejamento? Por onde começa? Diagnóstico. Nada que você vá fazer, seja na sua vida pessoal, profissional, empresarial, tudo começa no diagnóstico. Ou seja, eu tenho que saber como que eu estou agora, né? Por exemplo, agora, um candidato, ele tem que saber como que está a situação dele hoje, né? Se ele tem, qual que é o capital político dele, e ele tem que manter esse capital político. Se ele tem alguma, e aí o Thiago falou bem, faz análise do SWOT agora, porque aí você vai trabalhando. A minha reputação não tá boa, então vou ter que trabalhar a reputação. A minha conexão com as pessoas não tá boa, a minha oratória não tá boa, eu preciso estudar mais política, eu preciso entender do jogo, eu preciso estudar direito eleitoral, eu preciso estudar, entendeu? Então, você tem que ir estudando e entrar no jogo. Aí, fez o diagnóstico, faz o planejamento. Fez o planejamento? Não, antes do planejamento, eu ainda faço a meta. Qual que é a meta? Tem que saber onde você quer chegar, quantos votos precisa, depois você faz o planejamento, depois você faz um plano de ação e divide para a equipe, né? Divide para a equipe o papel de cada um. E aí que entra que eu falo que você tem que entender de gente, tem que entender de pessoa. Porque quando você vai fazer o plano de ação, você tem que colocar cada pessoa no lugar certo, senão elas não performam.
Eu já vi campanha ser detonada porque teve briga dentro da equipe, teve discussão e as pessoas estavam completamente deslocadas no lugar errado. Então, gente, o recado É um desafio, né? entender as e pessoas gostar de manterem esse gente. desafio. Tem que entender e gostar de gente. Se não gostar, gente, na política nem é para você. Obrigado aqui, Flávia de Domênico, Edson, Lucas Souza, vereador de Joinville, sucesso lá. Um outro case, viu? Preste atenção no Lucas, que é uma grande liderança lá de Joinville. Ah, legal, Obrigado, Nelson, prazer. Marcos, Maria Paula Canziani, Thiago mandou mais recado aqui pra gente também. Obrigado, Mari, Nayane, Daniela, Tânia, enfim, muita gente aqui conectada e participando. Uma outra dúvida que chegou aqui é a seguinte, Daniel. Alguns mandatos têm a dificuldade de manter esse movimento nas redes e o debate sempre aceso, né? Numa campanha é natural esse movimento. E depois da campanha, o que fazer? Cara, o que fazer depois da campanha? Algo que, assim, para você manter isso muito aceso, eu acho que é o gabinete itinerante, sabe? O gabinete, ele se move, ele não precisa ser lá dentro da Câmara de Vereadores. Faça um gabinete itinerante cada vez numa localidade, né, para você ouvir as pessoas, abra as portas do gabinete e mantenha as pessoas informadas com o que você está fazendo. Ou seja, faça um portal da transparência pessoal, um portal da transparência seu enquanto vereador, vereadora, prefeito, prefeita. Entendeu? Eu acho que isso as pessoas vão se conectando com você e vão vendo as suas entregas, né? Eu acho que esses dois pontos, assim, eu acho que dá para você manter acesa, entendeu? Ele está ali para servir o povo, né? O vereador, o prefeito, ele está ali para servir, ele é um servidor público, né? Como se fosse uma pessoa que está ali para o povo. Então, é isso. Na minha opinião, acho que... Aqui, Marcos Chettini encaminhou uma pergunta para a gente, jornalista, grande colega, faz a seguinte pergunta: como combater e não deixar as fake news contaminarem a liderança? Pergunta com dados. Obrigado, Marcos. Isso. Com dados, né? Com dados contra dados não há argumentos. Então, com dados, se você mantiver um portal da transparência seu, né? Ou seja, o que você tem feito, prestado contas para a população, pode vir a fake news que tiver, gente. Aí é uma gestão de crise, que você tem pessoas especialistas, né, em gestão de crise. Se ocorrer a fake news, você tem que combater na hora. Tem que ter o remédio ali na hora para combater a fake news, né? Mas com dados. Se você mantiver o seu capital político que votou em você aceso, né, conectando, mandando informações, informando esse pessoal, eles mesmos vão defender você. Eles mesmos vão lutar a favor de um vereador, vereadora, ou prefeito, ou prefeita, seja qual for o cargo que ele esteja. Quem está interagindo aqui também é o Lucas Souza, vereador Lucas. Ele contou o seguinte aqui pra gente, ó. Ele começou hoje a experiência do gabinete móvel lá em Joinville. Experiência que legal. Incrível. Parabéns, gabinete itinerante. Eles vão dedicar uma semana por bairro, fiscalizando e ouvindo as pessoas. Excelente dica, parabéns. Excelente, tá vendo que as pessoas estão colocando em prática? Eu tenho alunos que foram eleitos que estão colocando em prática. Ó, tem alguns exemplos. O gabinete itinerante é um. Eu tenho uma vereadora que a bandeira dela, né? Eu falo projeto político, mas bandeira é mais usual. Era a bandeira das mulheres. Então, o que ela fez? Uma vez por semana, ela atende mulheres no gabinete. É como se fosse uma procuradoria da mulher no gabinete dela. Olha que interessante. Que ela vê as necessidades e ela vai tentando viabilizar. Gente, o vereador, principalmente, a vereadora, ela não precisa só do prefeito, não precisa de tudo. Ele pode ser um articulador. Né? Se ele tem alguém que tem a solução, o vereador vai lá e articula para viabilizar algum projeto. Boa. Preto Cripa também aqui interagindo com a gente. Ele diz o seguinte: fake news eu combatia tendo a credibilidade nas redes sociais. E a fake era defendida pelos meus seguidores. Uma dica: crie um WhatsApp do gabinete e divulgue como linha de contato direto. O bom disso é que você terá contato direto da pessoa. Olha só, boa, Preto. Parabéns. Legal, parabéns. Lista de transmissão segmentada. Você pode segmentar ou por tema, né? Ou por tema, ou por bairro.
Aí você vai verificar como que é, onde que estão os seus eleitores. Mas é segmentado, é a melhor maneira de trabalhar. Você manter aquele capital político aceso. Isso. Obrigado, Vera, pela audiência. Obrigado, Jair Silva, também, aqui conectado com a gente. Augusto. Obrigado, Ramiro, também. Tainá. Várias pessoas de várias regiões. Aí, ó, o preto segmenta por bairro. Excelente. Tem gente que segmenta por bairro, tem gente que segmenta por tema. Aí vai depender de qual que é a sua estratégia. Tem muito nisso. E agora aqui, ó, uma pergunta ligada agora aos médios municípios e grandes, né, municípios. Como dialogar e manter mobilizados bairros tão diferentes, Dani? Porque numa cidade grande, esse desafio aumenta, né? Aí você vai ter que ter equipe, né? Tem que ter equipe. Tem que ter equipe e também a segmentação, eu acho que a segmentação ela é a melhor maneira de trabalhar com política. Por quê? Tanto nas redes sociais quanto no mandato, né? A pessoa, não adianta você falar para todos. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então você tem que falar para aquele público que quer ouvir aquele determinado assunto. Tem que falar para o pessoal daquele bairro que quer resolver o problema daquele bairro. Vai resolver o problema do bairro X, vai falar desse problema do bairro X para o bairro Y, ele não está nem aí. Ele não quer nem saber. Então a segmentação é o segredo da comunicação, principalmente na área política. É isso aí. Inclusive, é um tema de uma próxima live. Em breve, vamos falar aqui sobre comunicação segmentada. Aí, para os mandatos, excelente. Vai ter muita dica aqui também. O Preto aqui falando outra coisa. Todo mundo consome internet, mas tem que usar Insta, Facebook, Twitter, sim. A importância da comunicação em cada rede social, né? Isso também, né? Da linguagem. É isso. O Preto, eu acho assim que um político... tanto um candidato quanto um político já em cargo eletivo, a gente sempre sugere que ele tenha um site, uma página da internet, ele falando quem é ele, né? As pessoas querem saber quais são os valores, o que ele pensa, né? Qual foi a trajetória, quais foram os resultados que ele já deu, se está no primeiro mandato, ele tem uma trajetória profissional, né? Então, e vai alimentando ali aquele site. Aí, dentro desse site, você já pode colocar as prestações de contas. Sim, exatamente. E saber divulgar, né? O grande segredo da comunicação e da prestação de contas é esse. Ó, pretocriba.com.br, excelente site, tem lá o legado dele, a prestação de contas, porque esse segredo também, ele é constante, né, Dani? A prestação de contas no mandato de vereador, né? Como fazer essa prestação de contas ser um grande momento do mandato? Exatamente. Ó, eu já tenho uma vereadora que ela fez o gabinete itinerante e ela tem mostrado nas redes sociais, ela tem mostrado atendendo as pessoas, ela tem mostrado o que ela tem feito, tem mostrado as articulações. E o que é? Abriu para a população participar da inovação. Ou seja, a população, quem disse que só os servidores públicos que têm que participar da inovação? Não, é a população que tem, né? Exatamente. E orçamento participativo. O orçamento participativo também é uma... Certo. Inclusive, agora, uma das últimas perguntas, né, aqui para ti, Dani, é justamente essa. A inovação, ela veio para tornar os mandatos mais participativos e colaborativos? Seria Sim. o início aí de um novo tempo na política? Com toda certeza. Já deu a resposta na pergunta. Com toda certeza. Quanto mais pessoas, né? E quanto mais a sociedade fizer parte do projeto político, todo mundo ganha, né? Eles vão se sentir pertencentes a um projeto, né? Vendo que as ideias deles estão ali. Eles é que conhecem a realidade. Muito mais do que, às vezes, quem está muito mais longe, né? Tem tanta coisa, tantas agendas para cumprir. Traz a população para dentro. Essa questão do gabinete itinerante, eu sou muito fã. Que é algo inovador. Além disso, Maurício, eu trago esse termo de inovação, mas além disso também existem tecnologias, sim, para poder melhorar o serviço público, né? O próprio governo federal ele tem feito algumas iniciativas, tem que buscar no site do Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento Regional, tem algumas tecnologias já disponíveis para melhorar o serviço público, sim. Sim, Dani, hoje aqui a gente conseguiu falar bastante para os vereadores, né, para as vereadoras, né, para os novos, para os jovens eleitos,
mas por que, de maneira geral, na política e nas mídias, se fala tão pouco sobre o poder legislativo? Se fala muito mais sobre as prefeituras, né, os governos, o executivo. O legislativo é deixado de lado, muitas vezes. Por que Pois será? é. Nossa, isso aí, realmente a gente tem que desmistificar isso, né? Eu acho que os próprios vereadores, deputados e prefeitos, ou deputados estaduais e deputados federais, que deveriam falar mais, né, do trabalho deles, ou seja, divulgar o que está sendo feito. E eu acredito que isso é um movimento que vai estar começando a acontecer, principalmente com os novos, os que foram eleitos agora de primeiro mandato. Eu tenho observado alguns vereadores, essa vereadora que eu acompanhei de primeiro mandato, ela tem feito isso, mostrado a importância do legislativo, né, gente? O legislativo, eu sou fã do legislativo, porque eu trabalho com o legislativo há 12 anos. Então, assim, do meu propósito também é desmistificar o legislativo federal, né? Como eu estou em Brasília, Aí, né? como eu estou em Brasília, o meu âmbito é federal. Gente, é incrível como as pessoas deveriam se interessar mais, principalmente pelo Legislativo Federal, porque ele vai depois determinar algumas leis federais que vão rebater no estado, no município e na nossa vida do dia a dia. Então, algo que é decidido lá, às vezes no apagar das luzes, vai interferir na sua vida do município. Então as pessoas têm que ficar atentas, assim, é um trabalho de formiguinha, eu sou uma, né, em um universo, tem várias pessoas que estão começando a fazer isso, mas o Legislativo Federal, ele é extremamente importante, são leis que são definidas lá, que vão, não sei se vocês acompanharam, só um exemplo que eu vou dar, né, lá, não, uma medida provisória sobre a vacina, ou seja, eles decidiram lá o prazo para a Anvisa liberar a vacina. Isso impacta na nossa vida. Eles não têm que definir isso. Então, tem algumas coisas que você tem que ficar ligada. Por quê? Na Anvisa existem técnicos responsáveis, eles que sabem, né, qual que é o tempo que tem que liberar a vacina. Vai que libera uma vacina que não tem uma eficácia muito boa. Não é o legislativo que tem que fazer isso. Então, a população tem que estar atenta. Agradecer aqui a audiência da Tati, do Antônio Carlos Júnior, da doutora Karen, Sandra, João Barbosa, vereador. Oi, Obrigado Karen. também pela audiência de todos vocês. Mas agora, para a gente já ir agora para os momentos finais, né, aqui da nossa conversa, Dani, o que te estimula, o que te motiva a continuar falando, né, estudando e compartilhando sobre política? Bom, o que motiva é propósito mesmo, porque eu acredito que por meio da política a gente possa melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo e trazer mais felicidade. E é um propósito mesmo, porque eu sou servidora pública federal, poderia estar lá na minha zona de conforto tranquila, mas não. É uma missão que chamou meu coração mesmo, sabe? De propósito de contribuir com esses anos de experiência para uma melhora na política, melhora no Brasil e, consequentemente, para melhorar a qualidade de vida das pessoas através da política. É nisso que eu acredito, né? E é nisso que eu trabalho. Então, gente, se você está aqui, me segue lá na minha rede social, que é @danimazola_oficial. Eu, às vezes, estou postando, eu não tenho tanto tempo assim para ficar tão ativa, mas eu tento manter a rede ativa. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, viu, Maurício? Com certeza, viu? Prazer foi nosso, honra foi nossa. E visitem as páginas da Dani, que sempre tem dica, né? Sempre tem comentário e muito, muito aprendizado. Obrigado, Fábio de Almeida. Obrigado também, Viviane. E a nossa próxima conversa, que vai ser logo, logo, viu? Fiquem ligados aqui com a Dani, vai ser sobre comunicação segmentada. Muito obrigada, gente. E como publicar para cada tipo de rede social e para cada público também. Para tirar dúvidas aí dos vereadores, vereadoras, deputados, assessores e pré-candidatos, né? Que na prática, muitos já começaram. A gente percebe nas redes sociais. Tem que começar. Quem quer se candidatar, você não precisa fazer uma campanha, porque não pode fazer campanha. Mas você se posicionar enquanto liderança política, enquanto liderança, enquanto cidadão, já passou da hora, já tem que criar reputação. Então, gente, um grande abraço, boa noite a todos, muito obrigada. Excelente semana a todos vocês e a todas. Semana 1000, muito aprendizado, muito conhecimento. E seguimos aqui sempre ao vivo com muitas dicas para todos vocês. Valeu, dias melhores a todos.
Ótima noite. Valeu, Boa Dani. noite. Até Tchau, mais. Maurício. Até mais.